Oi pessoal, tudo bem? A dica hoje é como eu coloco um efeito de sombra ou em texto ou numa imagem dentro do Adobe Illustrator, certo? Aqui na tela do Illustrator eu tenho duas situações. Eu já tenho um texto, tá? Onde eu vou aplicar uma sombra, tá? E eu também tenho uma imagem. Essa minha foto, ela é com fundo transparente, tá? Ela é com fundo transparente para aplicar a sombra. Se não fosse com fundo transparente, por exemplo, eu tenho uma foto retangular, tá? E ela não é fundo transparente. Quando eu aplicar a sombra, essa sombra ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Deixa eu simular aqui rapidinho para vocês, tá? A sombra vai fazer isso aqui. Então, ó, ela vai fazer essa situação como se fosse eu aplicando uma sombra, né? Tá? Como se a imagem fosse com fundo branco, porque ela tá aplicando essa sombra no box, né? No tamanho total da imagem. Por isso que eu preciso de uma imagem com fundo transparente, certo? Então, como é que eu faço isso? Primeiro aqui na imagem, vou aumentar, Ctrl+, tá? Então, seleciono a imagem, vou em efeitos, estilizar, sombra, tá? Selecionei a imagem, fui lá no menu, efeito, estilizar, sombra, tá? Abriu uma caixa, eu preciso verificar se está marcado esse visualizar, tá? É onde eu vou alternar a visualização da sombra, tá? Então, está marcado, automaticamente aqui ele já me aplicou a sombra, eu consigo aumentar essa opacidade, por exemplo, sem deixar uma sombra bem carregada, também o deslocamento do eixo X e do eixo Y, vou deslocar bastante aqui, só para vocês darem uma olhada, tá? Então, eu controlo esse meu deslocamento também, eixo X, eixo Y, o desfoque, se eu quero mais focado ou menos, eu vou reduzir a opacidade aqui para 20, tá? Depois de pronto, eu pressiono OK. Eu também posso, tá, alterar a cor da minha sombra, tá? Posso selecionar a cor e clicar, ele vai alterar. Deixa eu aumentar a opacidade para vocês visualizarem, né, a cor, o azul, tá? Então, vou deixar minha sombra aqui em preto e vou colocar minha opacidade aqui para 20. Certo? Então, depois disso, eu pressiono OK. Eu apliquei a sombra aqui na lata, tá? Do produto. Agora, no texto, a mesma situação. Selecionei o texto, efeito, estilizar, sombra, tá? Automaticamente, ele já criou uma sombra. Eu posso aumentar um pouco a questão da opacidade, deixar com 40, tá? Posso controlar aqui o meu desfoque também, tá? Vou aumentar aqui, ó. Então ele vai borrando um pouco mais, tá? Eu gosto de deixar 5 para baixo, tá? Não ficar uma sombra, senão fica uma sombra muito projetada também, ele espalha ao redor do objeto, tá? Depois disso, pressiono OK, tá? Então eu apliquei a sombra no texto e a sombra no objeto. Agora eu vou colocar um fundo aqui, só para vocês darem uma olhada na aplicação da sombra. Tá? Vou trocar a cor aqui, ó, a sombra da lata, né, do produto e a sombra do texto, tá? Continua a sombra, tá? Conforme apliquei, certo? Qualquer dúvida, coloquem aí comentem aí na publicação que eu vou ajudando vocês. Até mais, valeu!